Olá! Na aula passada, aprendemos a contar valores utilizando até uma condição. Nessa aula, nós vamos aprender a contar valores utilizando mais que uma condição, ou seja, contagens com condições complexas. Temos uma tabela com uma relação de clientes que almoçam e tomam café da manhã em determinado restaurante. Temos o nome dos clientes, a data em que cada cliente comeu nesse restaurante, a forma de pagamento que foi utilizada e o valor de cada pagamento. Vamos criar uma tabela auxiliar que vai fazer a contagem de quantas vezes cada cliente utilizou determinada forma de pagamento. Então, temos aqui, por exemplo, Marcos Brito. Ele utilizou, fez compra, né, nesse restaurante 3 vezes no mesmo dia e usou formas de pagamento diferentes nessas 3 vezes. Utilizou 2 vezes o cartão e 1 vez o dinheiro. Como essa tabela de exemplo é pequena, fica fácil a visualização. Mas, se estivermos trabalhando com uma tabela grande, fica bem complicado olhar item por item. E se estiver fora de ordem, então, pior ainda. Então, como que a gente faz isso? Vamos copiar a coluna com o nome do cliente e a coluna com a forma de pagamento utilizada por cada cliente. Vamos remover as duplicatas. E vamos criar mais uma coluna que vai dizer para a gente a quantidade de lançamentos. Vou copiar a formatação para ficar uma tabela bonitinha. Bom, então temos aqui a tabela principal e a tabela auxiliar. Esse tipo de fórmula, ela busca através da definição de um intervalo e de um critério, um intervalo e um critério, e assim sucessivamente. Então, a função conte.ces. Diferentemente da aula passada, que era apenas conte.c. Então, a gente vai definir o intervalo, que é o nome dos clientes, e o critério, que é a primeira célula aqui da tabela auxiliar com o nome do cliente. Vamos definir mais um intervalo, que é a forma de pagamento, e o critério, que é a primeira célula com a forma de pagamento da tabela auxiliar. Fecha parênteses, Enter. Então, sabemos que o Marcos Brito utilizou o cartão 2 vezes. Vamos copiar a forma através da alça de preenchimento. Sabemos que a Patrícia Cesário utilizou o cartão 4 vezes. Dinheiro 2 vezes e, enfim. Agora, a gente precisa saber o valor total de pagamento de cada cliente, separado por cartão e por dinheiro. Por exemplo, qual o valor total que o Marcos Brito pagou com cartão? Ou o valor total que ele pagou com dinheiro? Então, vamos novamente copiar a coluna com o nome
e com a forma de pagamento. Remover as duplicatas. Ok. Vamos criar uma coluna com o nome total de pagamentos. Vamos formatar as células dessa coluna para que apareçam em valores monetários. Qualquer valor que for inserido nessa célula. Então, como que a gente vai calcular o total dos pagamentos? Agora, a fórmula é soma Cs. Na aula passada, vimos que era soma C. Agora é soma Cs. Vamos definir o intervalo da soma, que é essa coluna da tabela principal, valor do pagamento. O intervalo de critérios 1, primeiro intervalo de critérios, que é a coluna com o nome dos clientes. O primeiro critério, que é a primeira célula com o nome do cliente na tabela auxiliar. Intervalo de critérios 2, que é a forma de pagamento da tabela principal. E o critério 2, que é a primeira célula com a forma de pagamento da segunda tabela auxiliar. Fecha parênteses, Enter. Então, sabemos que o Marcos Brito pagou com cartão R$ 55. Podemos somar aqui. R$ 30 mais R$ 25, R$ 55. Vamos copiar a fórmula. E temos aqui o valor pago por cada cliente na tabela auxiliar 2.